palavra, para aprender a tua palavra, para que juntos nós possamos, Senhor, ter esse conhecimento e usar esse conhecimento, Senhor, para o engrandecimento do teu reino. Tua bênção, Pai, para que haja aprendizagem, haja, Senhor, revelações, haja, Senhor, realmente a unção, o entendimento, Senhor, haja, Pai, aquele despertamento mesmo, nosso Deus, da tua palavra para nós, nesta noite. Não só, Pai, para essa matéria, mas também, Senhor, para com os outros professores, as outras matérias, os outros alunos, para que também aproveitem ao máximo, Senhor, essa fase maravilhosa do seminário. A sua bênção, Senhor, para cada um que já está aqui, para quem for entrar ainda, no nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Prazer, mais uma vez, de poder estar aqui, né? E juntos a gente aprender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus, certo? Nós, na semana passada, nós falamos aqui de Abraão, né? Já foi mudado o nome dele para Abraão, tá certo? Ele peregrinou, andou, já chegou, por isso foi importante nós termos feito aquela parte do mapa, que a gente vai ver uma olhadinha, fica mais fácil você identificar, fica mais familiarizado, né? Por onde a história acontece, por onde Abraão andou. E na semana passada, nós fomos até o capítulo 23. Então, hoje, por gentileza, vocês podem acompanhar no capítulo 24 de Gênesis. Capítulo 24 de Gênesis. Isso. Capítulo 24 de Gênesis, nós temos uma... Aqui, para mim, eu tenho dois capítulos que eu guardo muito comigo. É esse aqui e segundo Crônicas, capítulo 20, eu gosto muito. E esse aqui é bacana, porque é um capítulo onde apresenta a fé, né, logo de cara, a fé de Abraão, de que iria dar certo uma mulher não da terra onde ele estava, e sim da onde ele saiu. E queria dar certo, que Deus ia abençoar a missão que ele deu para o empregado dele, o funcionário dele. E também me chama muita atenção a forma em que o servo de Abraão vai cumprindo essa missão, ir para um lugar que ele não conhecia, ir conversar com pessoas que ele nunca tinha visto, trazer de lá uma moça que só ia acreditar na conversa dele e casar com alguém que ele nunca tinha visto, que no caso era Isaac. Então, a preocupação também de Abraão, né, não querer que o seu filho casasse com as mulheres cananeias, porque ele sabia da importância da descendência de Israel, então ele queria alguém que temesse a Deus. Então ele sabia que lá de onde ele veio, né, ele tinha ouvido falar da família dele e foi para lá que esse servo foi. Então, no capítulo 24, Abraão aqui já está muito velho, mas ele ainda queria realmente a família dele ainda crescendo, então ele queria o casamento que fosse um casamento em que fosse aceito por Deus, alguém que tivesse o temor do Senhor. Isso são princípios já de namoro, né? Para quem ainda vai namorar, para quem já está namorando, para quem, né, tem filhos e vai instruí-los, né? Aí a pessoa que já teme ao Senhor. Então, o capítulo 24 de Gênesis tem aqui algo muito característico, algo assim muito ímpar, algo muito íntimo, algo que praticamente que só tem nessa passagem, é um acordo que o Abraão faz com o seu funcionário de que ele iria lá e que ele não tomaria mulher de algum outro lugar, a não ser da onde ele tinha mandado. E essa parte onde coloca a mão na coxa é uma parte ali daquela época, naquela região, para aquelas pessoas, naquela cultura, que o que estava sendo pactado ali, né? O que estava sendo pactuado é que o servo iria cumprir essa missão e que aquela missão serviria para
como posso dizer para vocês assim, seria algo para manter o nome de Abraão, manter a vida, manter a história. Então, fazer isso, colocar a mão na coxa, era um acordo somente que envolvia vidas, quando se fazia esse tipo de acordo no Oriente Médio. Então, é uma coisa muito diferente, né, para nós isso, né? Mas isso serviria como que um dando a palavra para o outro do que a coisa iria acontecer. E quando ele dá a mensagem, assim, ó, no verso 4, irás a minha parentela e de lá tomarás esposa para meu filho. Né? Aí o servo até fala, mas se ela não quiser vir? Aí o versículo 7 é muito bacana. Então é Gênesis capítulo 24 e verso 7. Isto, aí, tá aí. Olha, o Senhor Deus do céu que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo. Então, vou parar aqui, olha que declaração, olha que confiança, olha que convicção ele tinha, falando para o seu funcionário, falando ali para o seu empregado, que o mesmo Deus que fez toda a vida dele, que andou com ele, que ele andou com Deus, né, enviará o anjo, né, a presença de Deus nessa missão maravilhosa aí, né? Ele diz, ele enviará o seu anjo que há de preceder e tomarás de lá a esposa para meu filho. Então, a vida de Abraão era uma vida tão convicta com Deus, era uma vida tão íntima com Deus, uma pessoa totalmente dominada pelas coisas do Senhor, pela visão, né, em Deus. Esse é um detalhe muito grande, meus queridos, quando nossa visão aqui, a nossa vida, ela realmente está em Deus. Aí o crente, o convertido, a convertida, a pessoa que realmente é apaixonada pelas coisas do Senhor, quanto mais essa comunhão, mais revelação de Deus, mais entendimento, mais leitura da Bíblia, mais oração, ela vai desprezando ainda mais as coisas deste mundo. Por isso que Abraão, ele falou, vai dar certo, o Deus que me tirou de lá, que fez o que você está vendo na minha vida aqui, é o mesmo que vai com você. Esse tipo de convicção, né, que então deixa o Abraão num patamar muito superior espiritualmente, certo? Aí então ele fala que vai dar. Aí outra situação no verso 10, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e levando consigo a todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia. Lembrando, para quem estudou, para quem participou, quem está acompanhando, quem não viu na aula do ao vivo, depois assistiu no gravado, vai entender agora que a Mesopotâmia é aquele arco. Lembra do arco que foi feito no mapa, o que era para ter feito? Bem no centro do arco, ali já começa a Mesopotâmia. Então, era para aquela situação, para aquela região lá, então, que foi a missão. Sair de Berseba, subir, né? Vamos aqui imaginar o mapa. Tá? Tem um mapa aí, meu querido? O Daniel, pode colocar aquele mapa que eu mandei para você, por gentileza? Isso, vê se a gente já pode adiantar. Isso! Muito bem, então vai ficar bem fácil. Vamos lá no Vzinho do Mar Vermelho, o lado direito, subindo ali. Isso, Berseba, Berseba, lá para baixo de Jerusalém, onde está um pontinho escrito Mar Morto, subindo tudo, vamos supor assim, subindo, isso, o Mediterrâneo. Obrigado, Daniel, isso mesmo, ótimo, Daniel. Isso, todo esse trajeto aí, tá certo? Era para o servo fazer, sobe mais um pouquinho, Daniel, até chegar para Darã. Isso, ali, isso, esse começo aí já é considerado como parte da Mesopotâmia, tá certo? Então, para esse lado aí, da onde o servo sai até chegar aí mais ou menos 400 quilômetros. E o que outro ponto que eu quero destacar aqui é que o servo ele não debate, ele não fica lá debatendo, querendo, argumentando alguma outra coisa, né? Só para se a moça não vier, não, vai, fica tranquilo, faz o que a gente está combinando aqui e pronto, né? Ele não ficou batendo boca, não, ele já foi logo, pegou a comitiva dele, pegou todos os outros servos, pegou o que tinha, que era necessário para a viagem, tá certo? E foi-se embora, né? E partiu rumo à Macedônia, perdão, rumo à Mesopotâmia, tá certo? Quando chegou lá, ele se depara com uma situação, falou assim, e agora?
que eu vou fazer? Ninguém me conhece, não conheço nada, nunca vim aqui, ninguém nunca me viu, né? Então, ele vai para algum lugar aonde, né, era muito importante, que era água, um poço de água. Era muito importante, porque naquela época, lembrando, né, as chuvas não são como as nossas aqui, né, em sequência, lá é diferente o clima lá, então um poço de água é uma coisa muito cara, é uma coisa muito importante, muito valiosa, né, por isso que as pessoas davam valor, falavam, vamos chegar nesse lugar aqui, certo? A hora em que as moças saíam para tirar água dos camelos, disse o Senhor. Então ele disse, o verso 12, a gente pode entender assim, ele disse consigo. Ou tem alguma outra tradução? O verso 12, alguém está com a Bíblia aí para algum outro tipo de tradução, por gentileza? Então o servo orou, tá na minha. Isto. Então, o que que ele fez, Gabi? Ele fez uma oração. Da onde ele aprendeu a fazer isso? Com quem ele aprendeu a fazer isso? Com Abraão, né? Com Abraão. Então, você vê aqui que Deus, quando uma pessoa ela está andando no Senhor, veja que Deus preparou o coração desse homem, preparou esse homem, ficou anos servindo a Abraão. Então, Deus preparou alguém pactuado também com Deus para fazer essa missão. Então, ele orou. O que ele pediu? Né? Ele pediu assim: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Então, ele faz um apelo forte aqui, né? E o apelo a gente vê na palavra rogot, que é muito mais profundo, pedido profundo. Que me acudas hoje, que me ajude, né? É aqui nessa tradução, que me dê bom êxito e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Então ele não falou, olha, ele não pediu para ele fazer a coisa dar certo. Ele pediu no nome de Abraão, ele pediu para o Abraão. Você vê aqui que ele não tem a intenção de querer sair na foto. Você entendendo aquela expressão? Ele falou assim: a bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte das águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro que eu, né, para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Ele fez uma proposta, assim, eu, como não sei nada, não sei de nada, Senhor, aquela que oferecer água, e oferecer água, né, também para os camelos, que seja essa. A gente, para nós, pode não fazer sentido esse tipo de conversa com Deus, esse tipo de pedido a Deus. Mas para aquela época, né, para aquela situação, uma mulher, para buscar água, ela teria que ter pelo menos família. Ela teria que cuidar, trabalhar, ter alguém que seja de família, alguém que trabalhe, alguém que tenha um espírito de generosidade, né? E falar com um estrangeiro, isso era muito difícil, isso não acontecia mesmo, né? Assim, quer dizer, dar água para o estrangeiro e dar água para o camelo dos estrangeiros, né? Então, essa era uma coisa muito difícil que, que acontecia. Então, mal acabou de falar, eis que aparece, então, a nossa personagem aqui, né? A Rebeca. E ela, aqui a apresentação dela, filha de Milco, mulher de Naor, irmão de Abraão, então vê que é da parentela, né? No caso parentesco, mais ou menos ela era prima de segundo grau de Isaac, tá bom? A moça era muito formosa de aparência, virgem, que nenhum homem tinha possuído, era desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então, o servo saiu ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água. Bebe, meu senhor, e prontamente a deu de beber, acabando ele de beber a água, né? Também para os camelos que todos bebam. Então, é, essa informação sobre camelos é algo assim. Vamos tentar imaginar aqui. Os camelos fazem uma viagem de semanas, 400 quilômetros. Algumas pessoas chegam a dizer que provavelmente quase um mês só de ida, quase um mês. Então, tenta imaginar o cansaço, tenta imaginar o consumo de suprimentos para tudo isso. Quando chegam, se ele falou da água para o camelo, é porque os camelos precisavam. Provavelmente, cada camelo ele tem uma reserva de 20 litros de água. No versículo que nós lemos anteriormente, 10 camelos. Então, 20 litros de água para cada um camelo. Você multiplica 10, são 200 litros de água. Agora, tenta tirar isso tanto de água de um balde.
né? Então ela jogava o balde no poço e tirava novamente. Jogava o balde, tirava. Então, veja que ela teve que ter um trabalho, um esforço muito grande. Era esse tipo de trabalho, esse tipo de esforço, esse tipo de atenção, era algo especial, diferente, que nem todas as mulheres tinham isso, né? Então já começa bem por aí, né? E aí, então, ele pergunta de onde ela era, né? Fica olhando ali e fala de quem era. Ela responde no verso 24: sou filho de Betuel, filho de Mico, a qual deu a Naor. Ele sabia, ele conhecia a, a família de Abraão, Abraão já tinha relatado para ele, né? E no verso, ele encontra realmente a moça que ele tanto procurava. E o verso 26. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Então, um homem esse servo, um homem que tinha o temor de Deus, um homem obediente ao seu patrão, um homem destemido para fazer uma viagem até perigosa dessas, né? E um homem que orava a Deus e um homem de oração e devoção ao Senhor. Por gentileza, é, vocês anotem aquilo que nós estamos comentando aqui, aquilo que é apresentado aqui, aquilo que é chamado a atenção, porque isso vai fazer parte depois da nossa avaliação, tá certo? Eu vou pedir os relatos depois, eu explico melhor. Mas anote aí, conforme você vai ouvindo, nós vamos conversando e a gente vai se interagindo aqui, faça como que é uma lista daquele capítulo, daquele personagem, daquela história que a gente está trabalhando aqui, tá? Porque isso vai te ajudar depois, tá bom? Anote aí, tá bom? Então, vai lá. Então, você pode até perguntar, então, quer dizer, então, que a Rebeca era sobrinha neta de Abraão? Se a gente for analisar, né, que mais ou menos isso aí, tá certo? Era uma parente bem próxima, né? E quando o servo ouviu isso, então aí ele tinha pedido a oração, ele fez a oração e depois ele fez o agradecimento. Lembrando, a gente é muito intenso na hora de pedir para Deus, né? Nós somos uma pessoa, nós somos pessoas que muitas vezes no nosso temor, na nossa necessidade, na nossa angústia, nos nossos medos, na nossa dúvida, a gente se entrega na oração, no pedido muito fervorosamente. Aí, às vezes pode até nem sermos agradecidos, ou quando agradecemos, Senhor, muito obrigado, Pai, valeu, Deus abençoe, e dorme com aquela cabeça, né? Mas que a gente entenda também que a mesma intensidade que a gente pede a Deus, a gente também agradece a Deus, a gente também faz esse testemunho das coisas boas de Deus em nossas vidas. Vamos ver o que ele falou? E disse, bendito o Senhor Deus, 27, de meu senhor Abraão, que não retirou sua benignidade e sua verdade do meu senhor. Então, ele reconhece que Deus era presente na vida de Abraão todo o tempo. E naquela missão impossível, né, de ir para algum lugar, como eu relatei aí, sem conhecer e tal, né, acertar na moça também, né, que é a missão. Então, ele aqui ele reconhece que Deus preparou tudo, que quando as coisas são do Senhor, as coisas são da vontade do Senhor, quando as coisas são realmente aquilo que Deus tanto quer, né? Olha que interessante esse reconhecimento por parte do, 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 do empregado. Aqui não fala o nome dele, né? Mas lá atrás, antes, quando ele falou que estava sem filhos e tal, Eliezer, né? Aí, por que ele falou? Vou fugir um pouquinho da história de hoje para a gente ficar inteirado. Por que ele falou, né? Por que ele falou, quem vai assumir minha coisa, a liderança toda é o servo mais velho, Eliezer. Por que ele falou isso? Porque, mais uma vez, naquele tempo, naquela época, naquela cultura, naquele povo, naquela região, quando o patrão não tinha filhos, a herança ficava para o empregado mais antigo. Por isso que ele falou aquilo. Por isso que agora faz um pouquinho também de sentido aquela parábola da vinha lá, né? Que o dono arrendou e deixou para os funcionários, depois eles mataram os funcionários lá para ficar com a vinha, mataram o filho, né? Que é sem filho, sem herdeiro, ficariam para eles. Então, por isso, tá certo? Voltando agora aqui ao nosso servo aqui, o Eliezer. Às vezes é Eliezer, né, conforme a tradução.
Né? Então, a moça recebeu os presentes, foi reconhecida, falou sobre isso, ela correu para casa. Aí, para casa dela. No verso 29, aparece um camarada, um outro personagem fora do comum. Até o nome dele eu acho do outro lado. Aí, Labão. Vê se isso é nome, cara. Labão. Né? Tenta imaginar um nenenzinho pequenininho. Né? Vamos dar um nome para isso aqui? Vamos, Labão. Ai, que é isso? Bom, tá aqui, Labão. Porque o cara. Não, vamos ver. Ó, verso 30. Quando viu os pendentes, os presentes, as pulseiras e tudo na mão da irmã, ele cresceu o olho, né? Falou, opa, o cara tem, tá com o cascaio, né? Olha o que ele fez, né? Ouviu as palavras, assim me falou o homem, né? E foi lá, vai ser o 30. Foi Labão ter com ele, que foi lá com o servo, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: Entra, bendito do Senhor, porque está aí fora, né? Preparei todo lugar, vem para cá, né? Interesseiro seria pouco? Olha, vou falar para você, seria, viu? Mas vamos lá. Aí então o servo vai lá, ele entra na casa, né? E era o costume, né, ser receptivo, tratar bem as pessoas, receber as pessoas em casa, né? Oferecer uma refeição, certo? E com isso tudo, com esse cenário todo pronto, né? Tenta imaginar uma comitiva, pessoas desconhecidas, né? Chegar na sua casa, no mínimo aí 10 pessoas, né? Colocar assim um em cada camelo, ou 8, 7, ou o camelo só para levar as coisas, né? Mas estava aqui mais, pelo menos 5 pessoas. Chegam pessoas desconhecidas, de lugar distante, com fome, cansado, né? Com a vontade de comer, de descansar. Mas olha, interessante aqui, né? No verso 33, puseram diante dele comida. Porém, ele disse: não comerei enquanto não expuser, não apresentar o propósito a que venho. Então, tem algo muito interessante, você pode até colocar, eu coloco aqui, né? No caso aqui, não se desviar do alvo, né? Eu até coloquei né, no meu roteiro. Era um camarada muito focado, né? Ele era um cara muito focado no que ele estava ali querendo, da vontade do Senhor. Então, esse foco é importante, né, para você que está no seminário, para você que já tem um ministério, para você que está se preparando para entrar no ministério. Tenha sempre, né, esse pensamento aqui, né? Olha, eu não vou fazer nada enquanto eu não falar o que eu vim fazer aqui. Né? Não vou colocar nada na boca, eu não quero nada, eu quero apresentar o que eu vim fazer aqui, né? E aí ele apresenta um pouquinho da vida de Abraão. E o que ele ia fazer lá? Primeiro ele apresenta Abraão. O Senhor, né, o Deus do céu, tem abençoado muito o meu Senhor, no caso, o patrão. Vamos falar essa palavra. E ele se tornou grande, deu-lhes ovelhas, jumentos, servos, ouro, camelos e rebanhos, né? E, quer dizer, apresentou Abraão, que Deus fez com ele, né? E Sara, sua mulher, né, deu à luz a um filho, e vai dar a ele tudo o que ele tem, né? E ele me fez jurar que eu não pegaria mulher para o filho dele lá, os cananeus, as cananeias, né? Mas sim alguém da própria família dele, né? E eu até falei, ele falando aqui, né? Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Aí ele fala a parte de Deus na vida de Abraão. Ele me disse, o Senhor, verso 40. Por gentileza, Samuel, Daniel, verso 40. Isso, ó. O Senhor em cuja presença eu ando. Ele respondeu, o Senhor que eu tenho servido. É o verso 40, Daniel. Isso, vamos lá. Eu vou lendo aqui. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando. Verso 40. Enviará contigo o seu anjo, levará em bom termo a sua jornada, para que me tenha família, né? Da casa do meu pai, tomas esposa para meu filho. Então, o que chama atenção? O Senhor em cuja presença eu ando. Andar na presença de Deus. Né? É algo muito forte, muito profundo, muito decisivo,
E é o que Deus tanto quer. Deus quer, sim, que nós estejamos na presença dele, certo? Em cuja presença eu ando. Então, ele replicou para os pais da Rebeca o que a vida de Abraão era resumida aqui, em cuja presença eu ando, o Senhor em cuja presença eu ando. Então, ele tinha uma intimidade, uma devoção, uma adoração, uma consideração, uma confiança, uma entrega. Coloque isso aí, gente, escreve isso aí, tá? Né? Da vida dele, e que fez tanta diferença e que ele conseguiu, né? Ele conseguiu impactar a vida desse funcionário, desse servo, não somente desse, mas de muitos outros, tá? De muitos outros, não mostra aqui, mas isso era um testemunho público, a vida. Lembra que eu falei na outra aula que por onde Abraão andou, ele foi erguendo os seus altares? Lembra que eu até falei espiritualmente também, por onde nós fomos, nós sempre celebrarmos, nós sempre adorarmos, nós sempre testemunharmos, nós sempre falarmos do nosso Deus. Deixa eu falar para você, eu tenho acho que eu já falei para vocês, mas eu vou repetir, eu tenho algumas vítimas preferidas para falar versículo. As pessoas que vêm vender as coisas aqui em casa, e quando eu vou levar alguém no médico, algum filho nosso, né, ou a Kelly, ou eu mesmo, no caso fui eu mesmo hoje, né? Então eu fui a um médico muito conceituado aqui em Cornélio. Ô, Gabriela, você lembra do Dr. Jean, aqui de Cornélio? Lembra? Lembro, sim, lembro. Ele é muito conceituado aqui em Cornélio Procópio. É uns cara que, sabe? Neurologista, né, Isso, Silvio? exatamente. Um japonesinho, né? Japonês fora do comum, um cara super bem organizado, o consultório dele é algo realmente top. E aí, então, eu fui lá. Aí eu apresentei que eu estava com um problema lá e tal, da enxaqueca e tal, aqui, que aconteceu, que passei mal esse negócio todo. Aí eu falei, deixa ele falar o que tem que falar e tal, tal. Na hora de ir embora, falei, doutor, tem um versículo da Bíblia que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Esse é um salmo para te abençoar. Deus abençoe o senhor e o seu trabalho. E eu falo isso, né? Isso é uma maneira, né, de nós levantarmos o nosso altar, não importa se a pessoa é celebridade da cidade, não importa se é um político muito conhecido, né? Eu já falei isso para deputado, já falei isso para o governador do Paraná, quando ele veio entregar as casas aqui. Então, não tenha medo, tá? Não tenha receio porque a pessoa é rica, porque a pessoa é conhecida, porque é uma pessoa de difícil acesso, ou porque é uma pessoa sabe? Então, levante o seu altar, um versículo é necessário, apenas um. Né? Peça a Deus entendimento, peça a Deus força, peça a Deus oportunidade, e assim, o que vai acontecer? Você vai andar na presença de Deus, porque ao você falar, você também se compromete com aquele versículo, você se compromete com a palavra de Deus, e isso tem feito muito bom para a minha vida, tá certo? Eu passo isso para vocês também, tá? Então, esse andar na presença de Deus, não tenha medo onde você for, se é o dono, se é o patrão, se é o encarregado, né, se é a pessoa, o fiscal, qual é a pessoa, o superintendente, o supervisor de algum lugar que for, manda uma palavra de Deus, manda um versículo para ele, você vai estar levantando os seus altares ali, testemunho, e você vai estar andando realmente, exaltando e glorificando o Deus, Criador do céu e da terra, que é o nosso Salvador. Amém? Então aqui o servo fala, né, que Abraão fala, em cuja presença eu tenho andado, né? Então, ele explica toda a situação para os pais, no verso 42. Cheguei à fonte e disse, aí ele repete a oração, fala, eu orei. Ele é um cara aberto, você vê? Eu orei a Deus, eu pedi para isso acontecer. A moça que me der de beber para mim, para os camelos, que seja essa. Tá certo? Aqui, olha, verso 44. E ela me respondeu, bebe, também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Então ele apresenta a oração. Você percebe que é, ele é franco na sua conversa. Ele não tem vergonha, sabe? Ele explica, ele apresenta tudo que estava acontecendo com ele, né? Quando eu considerava isso no íntimo, eis que aparece, né? A, a,
A Rebeca, ele apresenta tudo isso aí, tá certo? Aí no verso 48, quando ele explicando para os pais que ele acabou de orar, a Rebeca apareceu, olha o que ele faz no 48. E prostrando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia me conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Então ele fala, eu orei e fiz o pedido, e depois ele agradeceu. Quer dizer, ele apresenta a fé, ele apresenta as atitudes de fé dele para um povo que ele nunca viu, nem sabe, nem sabia como é que era aquele povo, se ia ser bem receptivo ou não, se ia acreditar nele ou não. Ele já vai logo falando de Deus, ele já vai logo falando da mão de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus naquilo tudo, né? Que bacana isso, né? Então, 49. Agora, pois, se a vez de usar benevolência, fale a verdade, fazei-me para que eu vá para a esquerda ou para a direita. 50. Então respondeu Labão e Betuel, né? Isto procede do Senhor. Então, como ele foi nítido, ele foi limpo, ele não teve vergonha nenhuma, ele teve ali a autoridade de Deus, porque ele pediu orientação, ele estava obedecendo o servo do Senhor, ele estava ali fazendo a sua oração, falando da sua adoração. Olha a resposta que deu no 50, né? É, é, isso procede do Senhor. Eles lá, o pai e o filho, o pai e o filho. Você vê que é uma conversa de homem. Não está aqui a mãe dela, né? Nessa parte aqui, né? Não aparece, só fala Labão e Betuel, o irmão e o pai, né? É, eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Então nós percebemos que essas pessoas aqui, elas tinham o temor do Senhor, elas tinham o conhecimento de Deus, né? Elas tinham algo com Deus. Eu quero lembrá-los, tá? Que não tinha sequer uma página da Bíblia escrita nessa época. Eles eram a Bíblia, tá? Esse fato aqui era a Bíblia, então, ali acontecendo, tá certo? Aí ouviu isso, aí sim deu mais presentes ainda, comeram e beberam, né? E falou, vou passar só essa noite, de madrugada nós estamos rapando na canela. O 55, aí o irmão, aí aparece a mãe também agora. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fiquem ainda conosco alguns dias, pelo menos 10. Eles queriam ali ficar mais um tempo, conhecer um pouco mais, talvez fazer negócios, né? Ali sabia, né? Que era coisa de Deus aquele homem, né? Sabia que era um abençoado, tanto ele quanto Abraão, tá certo? Aí ele responde: ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado bom tempo a jornada, permite que eu volte ao meu Senhor. Focado novamente, não se deixou levar pela já uma aparência vitória, uma aparência com missão cumprida aqui até então, tá certo? Ele não se encheu, ele não se desviou do foco e ele não se deixou levar pelos convites. Às vezes nós somos muito tentados quando a gente consegue alguma coisa difícil na igreja, ou com Deus, ou com alguma coisa na vida, a gente quer, entre aspas, querer a coroa da coisa, né? A gente deve manter a cabeça baixa e continuar fazendo a vontade de Deus, tá certo? A gente não se exaltar e não perder, né? A próxima missão e não perder o que Deus tem para nós. Então ele diz, não, nem me detenhas, porque Deus me abençoou nisso e eu quero honrar e terminar o meu compromisso, né? Disseram, chamemos a moça. Verso 58. E chamaram a Rebeca e disseram, irás tu com este homem? Ela respondeu, irei. E esse irei, nesse irei, ela não tinha noção do tamanho, da importância desse irei na história de Israel. Ela não tinha noção do que a vida dela, do que esse irei ia fazer tanta importância, ia ser algo estrondoso na vida dos seus descendentes. Nós não temos noção, né? Nós não temos noção do que pode acontecer com os nossos descendentes a partir do nosso irei. Está entendendo? Quero muito que vocês pensem nisso. A partir do ponto que você se entrega para Deus, você que é casado, casada, vocês juntos se entregando para Deus,
seus filhos, se entregando para Deus, a influência que isso tem na sua descendência, a bênção que isso vai se alastrar, né, na sua família. Quando ela falou irei, ela ali ficou determinado, né, Deus colocou ali nela algo que somente a história que a gente vê, tudo que saiu de Israel, né, a oportunidade que ela não perdeu, a oportunidade que foi apresentada a ela, e ela abraçou, ela confiou, ela acreditou, ela foi corajosa, né, disse, irei. Ali ela determinou o futuro muito bom para sua descendência. Então, quando nós levantamos a mão dizendo, Senhor, eis-me aqui para a tua vontade, Senhor, eis-me aqui para o seminário, Senhor, eis-me aqui para o ministério, Senhor, eis-me aqui minha família, minha casa, para ser a tua igreja. Esse irei, entendeu? Esse eis-me aqui, como eu poderia ter colocado aqui, estou aqui para fazer a vontade de Deus, estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Isso faz a nossa vida ser outra vida, tá certo? Então ela foi, certo? E abençoaram Rebeca e disseram, você é nossa irmã, mãe de milhares, descendência vitoriosa, tá certo? Que você vença os seus inimigos. Então Rebeca pegou as moças, montou no camelo, né? E partiu, né? E Isaac vinha do caminho de Beer-la-Roi, que habitava... Essa palavra quer dizer lugar de meditação, lugar de leitura, de uma longa viagem, provavelmente mais, eu acredito que se ali entre um mês, quase um mês para ida, talvez um pouquinho mais da demora para a volta, porque ali havia agora uma moça, uma mulher, que tinha que ter todos os cuidados da viagem, né? Então talvez poderia ter levado um pouco mais de dias do que a ida. Então, mas mesmo assim, então, uma longa viagem, tá certo? Saía a meditar no campo, ergueu os olhos, e eis que viu os camelos. Então Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Ele até fez um charminho ali, né? Tal, né? Alguma coisa assim para despertar um interesse a mais no Isaac, né? O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, que era a tenda mais importante do acampamento, a tenda, né? Mas a melhor tenda até então, né? A mãe dele. E tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. E ele a amou. Que coisa impressionante, né? O que o pai determinou, foi o pai que queria, o Abraão. Olha a submissão de Isaac. Olha a vontade de fazer a vontade do pai, de Isaac aqui, né? Isaac querendo fazendo a vontade do pai, né? E assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Então, essa é uma história que envolve paixão, amor, suspense, se a moça ia votar não, se ia dar certo ou não, certo? Envolve fé, obediência, oração, adoração, foco, né? Coragem e determinação e disposição para fazer a vontade de Deus. Então, que isso possa servir para nós também, né, nos nossos estudos, na nossa vida, nas nossas escolhas para com Deus, tá certo? Lembrando que quando nós tomamos parte da vida com Deus, que Deus, né, nós permitimos que Deus entre na nossa vida, no nosso coração, nós cremos no Evangelho, nós nos dedicamos a Deus, né? Lembrando, a nossa descendência, ela também é abençoada nisso. Passou-se o tempo, veio a morte de Abraão, e Ismael estava lá no velório, no enterro. Eu vou só no verso 25, capítulo 25, né? Estou falando, desculpe, capítulo 25. No 25:12, tem a apresentação aqui dos filhos de Ismael. Ele também foi abençoado, ele também foi um patriarca, só que ele não entra na história de Israel como patriarca. Porque ele foi um patriarca? Porque ele também recebeu as bênçãos. No verso 16,
ele teve 12 príncipes, ele também teve 12 povos, ele também teve a mesma coisa, as mesmas bênçãos, certo? Só que da onde ia sair a Israel, da onde ia sair a Bíblia, da onde saiu Jesus, essa descendência aqui, começa aqui. Aí então, no verso 25, no capítulo 25, né? No capítulo 25, tem o começo aí um pouquinho mais, vai abrindo um leque aqui, um pouquinho devagar, mas vai, em que a Rebeca também não podia ter filhos, demorou anos, foi de oração também, e quando ela ficou grávida de gêmeos, né? De gêmeos. Orou a mulher porque ela já sentia movimentos diferentes, né, dentro do ventre. Ali já dá a entender a diferença dos filhos e o que Deus tinha preparado para essas crianças que não tinham nascido ainda, né? Verso 22, capítulo 25 e verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela, né? Então ali já vi que havia algo que lá na frente depois ia dar muita treta, mas já estava tendo treta lá dentro da barriga da Rebeca, né? Então, ela pergunta a Deus, o que está acontecendo? No verso 23, duas nações há no seu ventre, dois povos, nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá o mais moço. Seria ao contrário, a tradição sempre o irmão mais velho seguir, o irmão mais novo seguir o mais velho. Aqui ele inverte. O mais velho vai ficar, né, para seguir o mais novo. O mais velho vai servir o mais novo, né? Se acham gêmeos, saiu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo, por isso que ele chamou Isaú, talvez essa cor avermelhada, né? Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Então, por isso ele chamou Jacó. Cada nome tem os seus sentidos, e o Jacó a gente já vai pegar aqui. Então, o Jacó ele tem um nome que já vamos adiantar, que na sua pronúncia do significado do nome dele já é enganador. Você já vê que o cara já tinha, né, já nasceu daquele jeito, né? E era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Verso 27, cresceram os filhos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, estava intenso, era muito diferente. Um era caçador, vivia no mato, pousava no escuro, no meio do mato. O outro ficava na tenda, cuidava das coisas da tenda. Provavelmente ali, realmente, quando se fala cuidar da tenda, alguma tradução talvez possa apresentar, cuidava de rebanhos também. Então, profissões muito diferentes, né? E aí nós temos aqui o favoritismo, que é uma coisa horrível, né, dentro da família, um pai gostar mais de um, a mãe gostar mais de outro, ou invertido, ou alguma coisa nesse sentido, porque aqui diz que Isaac amava Esaú, né, porque se saboreava de sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Vai notando. Quando Deus falou com Rebeca, né, dos filhos, né, já colocou o Jacó como proeminente, né, a Esaú. Mas Isaac amava Esaú, né, satisfazia os seus desejos, né? Aí o verso 29 tem algo muito interessante. Tinha Jacó feito. Isso aqui também, eu uso essa parte, sabe para quê? Para os jovens, né? É isso mesmo, isso, obrigado, Daniel. Eu uso isso aqui para chamar a atenção dos jovens. Tinha Jacó feito um cozinhado quando o esmorecido veio do campo Esaú, fraco, com fome, cansado, fedido. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Depois nós vamos ver mais um pouquinho, não vou desviar ainda não, peraí. Tá. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então, aparecem coisas novas aqui, vamos rapidinho. Primogenitura era uma palavra que para significar os direitos do filho mais velho. Lembra do patriarca? Lembra que um filho passa para o outro? Então, o filho mais velho é aquele que fica, na morte do pai, ele fica como o chefe do clã, ele fica como responsável, ele fica como líder. No caso espiritual, o patriarca, ele leva o sentido de representação de Deus às pessoas e intercessão das pessoas perante o Senhor. Então, seria como um líder espiritual. E olha que o Jacó ele faz: vende-me por um prato de comida.
o teu direito de primogenitura. Além dessa parte espiritual, havia também a parte até das heranças, como que, por exemplo, na morte do pai, o filho mais velho fica a metade da herança, e a outra metade fica com os outros filhos. Mas o detalhe, só tinha dois. Quer dizer, metade e metade ia ser igual. Mas ele pensando só no material, vamos dizer assim. Mas o resultado disso, né? Vamos lá. Aí ele fala, ele respondeu, estou a ponto de morrer. Quer dizer, exagerou, fez um drama, né? Então, a ponto de morrer, né? Morrendo de fome, né? De que me aproveitará o direito de primogenitura? Né? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Ele desprezou ali tudo. Quando ele deu a palavra dele, pegou o prato, comeu, ele não quis saber de ser líder, ele não quis saber de ser o patriarca, ele não quis saber de ser o responsável, de representar Deus à família, ele não quis saber de ter responsabilidades perante o ensinamento das coisas de Deus na família, ele tirou tudo disso da vida dele. Jacó, ao contrário, né? Jacó, ao contrário. Pelo menos nas partes financeiras, vamos dizer, estava igual, só tinha 2 filhos, mas Jacó já queria alguma coisa a mais, né? Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu falo para os jovens, muitas vezes você está trocando algo de Deus muito importante que você vai ver lá na frente por um simples festa, por um namoro, por alguém, por uma noite, por um momento que depois vai ser muito amargo, como foi para Esaú. Eu falo isso para os nossos jovens, né? Então não seja um Esaú, né? E como muitos, e não só jovens, até pessoas casadas realmente, né, pessoas adultas também têm trocado sim, sabe? Tem trocado sim as coisas do Senhor, né? Por um prato de Esaú, por uma coisa do momento, algo que realmente ali tomou conta, encheu o coração, e no final vem a desviar-se do Senhor, né? Foi o que aconteceu, foi uma grande perca aqui mesmo, né? Para Esaú. Em livro de Hebreus, vamos lá. Hebreus, né? Boa noite, Kessia, tudo bem? Quem entrou aí depois? Quem veio depois? O Davi. Boa noite. Em Hebreus capítulo 12, verso 16. Hebreus capítulo 12 e verso 16, tá certo? A Brenda tá por aí, Brenda? Tô sim, pastor. Por gentileza, querida. Hebreus capítulo 12, verso 16. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Isso. Por algo tão pouco, algo. E você quer saber de uma coisa? Eu vou adiantar uma coisa para você. Vamos lá em Gênesis. Volta em Gênesis. Olha, nessa coisa que ele pediu a comida, eu vou adiantar uma coisa para você. Para vocês, quer ver? Ó, vou ler de novo aqui para vocês. Obrigado, Brenda. Eu só quero ver se eu pego a coisa para dar sentido. Isso. Verso 30, do capítulo 25 e verso 30. E disse, Esaú dizendo aqui, peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Então, ele queria a coisa pronta. Ele queria coisa pronta. Muita gente, a gente quer pegar só mastigadinho, a gente não quer abrir caminho, né, com o Senhor. Aí eu fiquei pensando, mas será que ele não sabia cozinhar? Será que ele não sabia fazer a coisa? Vê comigo, capítulo 27, em verso 30. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo ele saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, os seus irmãos da sua casa. E fez ele também uma comida saborosa. Então não era desculpa, ele sabia cozinhar também. Beleza? Então, vai ver, ele era caçador, então ele não sabia cozinhar. Não, ele sabia sim, então não tinha desculpa. Beleza? Eu queria deixar só esse detalhe assim bem claro.
Então tá, aconteceu esse episódio. Não relata aqui, né? Não relata aqui o conhecimento dos pais, né? Você percebe que não tem aqui Jacó, não tem aqui Isaac tendo algum diálogo, muito menos a mãe, né? Não tem, ficou uma coisa só entre eles. Mas isso aconteceu que Isaac teve sua vida, continuou sua vida, continuou ele andando nas suas peregrinações. O capítulo 26 vem trazer para nós algo interessante, né? Que Isaac, pois, ficou em Gerar. Naquele lugar lá era os filisteus. Ali havia um filisteu muito conhecido, certo? Às vezes, Abimeleque, nem sempre, alguns historiadores nos traz que era só um nome de título, né? Mas às vezes outros apresentam como o nome da pessoa mesmo. Seja o que for, ele falou que essa pessoa foi eminente lá, a pessoa líder, a pessoa mais importante lá, tá certo? E ele também fez o que o pai dele fez, o Isaac, né? Ele também não falou que a Rebeca era esposa, né? E para que ele também não morresse, como aquele assunto que nós já fizemos, nós falamos lá de Abraão. Mas ele foi descoberto e ele passou vergonha diante de idólatras e de pessoas ateus. Então, mais uma vez, vou aqui meio rapidinho, olha, quando nós usamos de esconder a verdade, ou dizer meia verdade, ou ocultar tudo, uma hora ou outra a gente é pego, a gente vai é pecado, a nossa mentira, a gente é pego e passamos vergonha na frente de pessoas que não são de Deus e o nosso testemunho ficou fracassado. Então, eu falo isso aqui porque nessa parte aqui aconteceu isso com Abraão e aconteceu isso com Isaac, tá certo? Aqui, ó, verso 9. Então, Abimeleque chamou Isaac e disse, é evidente que ela é tua esposa. Por que disse que disse, é minha irmã? Né? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia que, para que eu não morra por causa dela. Então, Abimeleque, né, deu uma ordem, no verso 11, que ninguém tocasse. Verso 12, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, com muitas ovelhas e gados e servos e tal. Aí então as pessoas começam de até, como ele estava numa terra alheia, vamos assim dizer, né, entulhar os poços. Né? No verso 15, os poços eram muito importantes, lembrando, água realmente algo caríssimo, algo que tinha que ter mesmo, né, para a vida acontecer. E isso aconteceu 3 vezes aqui, então mostra que Isaac não era um cara de guerra, não era um cara vingativo, né, ele foi perdendo os postos novamente, né. No verso 21, então cavaram outro poço também por causa desse contendeiro. Então, né, continuou ainda, ele teve outras aqui, que eu não li, mas para você poder ter ideia, aconteceu isso várias vezes. Verso 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como não contenderam. Então, ele não era uma pessoa, né, ele era mais do lado do pacífico, né? Fez o que fizeram comigo, Deus é comigo, eu não vou levantar arma, eu não vou derramar sangue, eu vou continuar trabalhando. Isso muitas vezes a gente é preciso no nosso ministério, para a gente não se irar, né? A gente não errar com os outros filhos e filhas de Deus, né? As outras pessoas que a gente pode magoar, fazer alguma coisa. Baixa a cabeça, tá? Estou falando de experiência, que eu já passei vergonha, tá bom? Então, melhor ser, como é que é mesmo? O versículo, quem sabe, fala, melhor seja tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir, né? Então, que seja assim também no nosso ministério, valeu? E aí, por que eu estou lendo o verso 26? Onde eu quero chegar é no verso 24. Deus também apareceu para Isaac, deu-lhes a mesma promessa do pai, a descendência, a terra prometida, né? Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, amou sua tenda. Ele também mostrou-se com Deus, ele também publicou a sua fé para quem estava com ele, tá? Para todos, e o servo de Isaac era beber um poço. Então, você vê aí que ele era um homem, né, pacífico, e ele tinha focado em Deus, e a história dele, as andanças, é muito pequena, né, não tem tantos acontecimentos. Por quê?
No capítulo 26, apresenta um outro lado também, no verso 29, esses filisteus apresentam na vida de Isaac que Deus era com ele, que ele era alguém abençoado. Eles fizeram um acordo, né? Jura que não nos farás mal. No verso 28, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então, não tem tantas passagens como Abraão, e nem como Jacó, que não vamos ler daqui a pouco. Mas isso aqui é importante, veja, mesmo que não tenha tantas páginas da Bíblia falando sobre Isaac, o que tem é o importante. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então, ele também tinha uma vida de devoção, mesmo que não tinha tantas passagens, tantas histórias para a gente ver dele, ele tinha o seu amor a Deus, ele tinha a sua devoção, ele tinha a sua família, tá certo? Não é porque tem menos parte histórica da vida de Isaac que ele foi menos. Não, ele tem menos sim, de coisas para a gente ler. Porém, a vida dele, a gente pode ver, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então, já é um grande exemplo para nós, tá certo? Ótimo. Tendo, verso 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, duas esposas. Verso 35. E ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Tudo que Isaac não queria. Tudo que Isaac não queria. Ele sabia que ia dar problema, ele sabia, né? Então, por isso, olha, ele tudo que não queria. A gente deve instruir muito bem os nossos filhos, né? E falo porque eu tenho os filhos que já estão saindo da adolescência, e os jovens casados aí, os jovens solteiros, desculpe, os jovens solteiros, pense bem, tá? Com quem você vai andar, com quem você vai se declarar, com quem você vai passar a vida, né? Eu vou sair um pouquinho, peço permissão para todos vocês, mas é para enriquecimento espiritual. Há muito tempo atrás eu conversei com uma senhora de idade que, conversando bem rapidamente e tal, ela falou que ela era feliz, muito, muito, muito feliz. Ela era muito feliz até aos 16 anos de idade, quando ela conheceu um rapaz. E ela viu no rapaz algo, né, da vida dela. E ela se casou com esse rapaz. E ela me disse uma frase que eu estou me lembrando agora. Ele era de fé estranha. Foi desse jeito para mim. Eu falei, estranho isso, né, cara? Falei, de fé estranha, senhora? Como assim? Ah, ele não era de Deus, ele não era. E de lá para cá, ela bem velhinha, falou assim, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais fui feliz. Nossa, meu. A mulher tinha no mínimo ali uns 60 anos de idade, no mínimo, mas ela tinha mais, aparentava mais. Dos 16, se ela tivesse só 60, todo esse tempo ela foi infeliz, porque o homem nunca colocou o pé na igreja dela. E ela falou assim que o homem batia, dava maior problema. Ela queria ir no culto, ele não deixava. Ele falou assim, olha, foi a pior besteira que eu fiz ter casado com quem não é da minha igreja, não é de Deus, não é da minha fé. Então, tome muito cuidado, principalmente as moças, tá? Olha, então, muito cuidado, ore a Deus, tá certo? Se teu pai e tua mãe não abençoar o casamento, não abençoar o namoro, não namore, você está evitando uma grandiosa dor de cabeça, tá? Porque aqui tem um exemplo, o Esaú casou com as mulheres que não prestavam, não temiam Deus, um povo idólatra, um povo bagunceiro da vida, tudo levado da breca. Olha, foi uma desgraça, perdão dessa palavra, tá? Uma desgraça o casamento de Esaú. Dali só saiu gente briguenta, gente assassina, gente que queria acabar com o povo de Deus, um balaio de gato, uma tretaiada. Olha, vou falar para você, tá? Tome muito cuidado, tá bom? Estou falando isso aqui porque já temos vivido algumas experiências nas nossas igrejas, né? Tá bom? Para que você seja alertada, tá? E os rapazes também, quando for o coraçãozinho bater mais forte, tá? Deixa para servas. Procure pessoas que fazem o que você está fazendo neste momento.
você está aqui, sentadinha, ouvindo, certo? Quem é casado sabe como isso é importante, não é verdade? Vocês que já têm mais experiência aí da vida, né, irmão Aurelino? Não é verdade? Então, Verdade, a pastor. gente sabe. Você também tem essas histórias tristes aí na sua igreja, meu querido? Temos, Infelizmente, né? Então, nós que infelizmente. já estamos do outro lado, né? A gente alerta mesmo, porque você vai evitar muitas dores, viu? Por favor, recebe bem essa instrução em nome do Senhor Jesus, tá? Para não acontecer aqui uma família desastrosa como foi a de Esaú. Beleza. Capítulo 27 é a bênção patriarcal, é a bênção espiritual, que quando o patriarca ele já sabe, tem noção que o tempo dele, o alvará está vencendo, então ele passa a bênção para algum dos filhos, né? E o que aconteceu? Olha só, Esaú, Isaac amava Esaú, ele queria passar para Esaú, porém a mãe estava ouvindo, a esposa estava ouvindo, e entra a parte carnal da coisa. Deus permitiu, mas ela usou uma parte, ela também usou de falcatrua, vamos assim dizer, tá certo? Para enganar o próprio marido, tá? Não, ele vai, né? Vamos saber, Jacó, o teu pai já está quase batendo as botas aí, e ele vai passar a bênção patriarcal para Esaú. Vamos dar um jeito para você, né? Você vai se disfarçar de Esaú, vou colocar roupa, vamos colocar alguma coisa que dá a entender que você é peludo, vou preparar uma comida, né? E você vai ser o cara da bênção, tá bom? Ele falou, mas mãe, e se ele me descobrir, em vez de bênção, vai ser maldição? Deixa comigo essas coisas, né? O Esaú ouviu essa ordem, né? Antes, né? Ouviu a ordem, vai lá, pega uma caça lá, mata, faz que eu quero comer e eu vou te abençoar, né? E aí, então, a mentira, a tramóia toda da mãe, né? Da mãe e Jacó, né? Para pegar a bênção, né? Então, o que aconteceu? No verso 14, 27 e 14. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, né? O bichinho lá, para fazer a comida boa. Que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca, a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele de cabritos, então o cara era peludo mesmo, hein? Cobriu as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado, né? Jacó foi a seu pai, todo disfarçadão, né? Meu pai, que coragem, né, o cara teve, né? Ele respondeu, fala, quem és tu? Então, por que ele perguntou quem és tu? Porque eu não li aqui a visão de Isaac não estava muito boa, né? Então, quem és tu, meu filho? Aí vem a mentira. Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que o senhor mandou. Levanta, come e me abençoa, né? Bem rápido, uma coisa, né? E aí, Isaac, né? E disse Isaac a seu filho, que é isso, que foi tão depressa assim? Que negócio é esse? Como é que você conseguiu? Olha, ele colocou Deus na mentira, né? Porque o Senhor teu Deus me mandou ao seu encontro o bichinho. A caça demora, né? Não, já fui logo de encontro, pai. Não, é que eu saí ali, eu já matei, já fiz, já está aqui pronto. Vai, me abençoa. O Isaac até falou, olha, chega aqui, eu quero ver. Sentiu o cheiro da roupa, palpou, é peludo, mas a voz é de Jacó, né? Ele, és tu mesmo, Esaú? És tu mesmo? Ele respondeu, sou eu, mentindo, cara de pau, né? Esse é o verso 24, né? Chegue perto de mim. Chegou, né? Ele comeu, bebeu, então ele disse a Isaac, chega, me dá um beijo. Beijo enganador, né? Beijou, sentiu o cheiro da roupa, o cheiro do campo, o cheiro do meu filho, que o Senhor abençoou, que o Senhor te, verso 28, que o Senhor te dê do céu, né? O orvalho, a exuberância da terra, a fartura de trigo e de moscas, e você vai se dar bem, tudo que você plantar vai dar certo, você vai ter fartura, sirvam-te os povos, você vai ser soberano, né? E os filhos de sua mãe se encurvem a ti, que ele tanto queria, né?
e abençoado, e maldito aquele que te amaldiçoar, e bendito o que te bendizer. Então, a bênção patriarcal, aquilo tudo importância, né, da família, ficou com Jacó, ele traiçoeiramente, mentindo, disfarçando, colocando Deus nesse imbróglio todo. Tá, saiu. Verso 30, mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, né? Tendo ele saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú com sua caça. Ele também preparou a comida, né? E disse, tá aqui, meu pai, come da caça para que me abençoes. Perguntou Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Respondeu. Então, estremeceu Isaac de violência comoção. Até Isaac sentiu. Quem é aquele que veio aqui, que me trouxe a caça, eu comi tudo, eu abençoei, ele será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, ele sabia. É o cara de novo. É o Jacó. Aí, ouvindo Esaú tais palavras, né, com profundo amargor, gritou, bradou. Abençoe também a mim, meu pai. Respondeu o pai. Veio teu irmão, astuciosamente, com sutileza, quer dizer, na patinha do gato, né? Tomou a tua bênção, tomou o que é teu. Mas isso ele já tinha perdido. Não era mesmo para ele. Lembra que ele desprezou tudo? Né? Ele vai ser senhor de você, ele vai plantar, ele vai colher, ele vai ser líder, vai ter uma grande bênção, vai ter uma grande nação, né? Quer dizer, falou todas as bênçãos, tudo vai ser, você vai ser servo dele, né? E olha, você vai viver de espada, quer dizer, de guerra, quer dizer, não vai ser agricultura, não vai ser comércio, né? É, tem uma parte do Oriente Médio, estou tentando lembrar o nome do lugar. Passou no jornal esses dias. É um grupo de piratas de parte do Oriente Médio. Ai, cara, como é que é o nome daquele país? É um paísinho pequenininho, mas os navios têm que passar ali naquele pedaço para eles irem seguir para a Europa. Ou da Europa vir para o Oriente Médio. Como é que é o nome daquele lugar? Teve até um filme daquele. É no, é no canal de Suez, não é? É um país pequeno que não tem agricultura, é um país que vive de comércio e vive de pirataria. Aí eu falei, caramba, que lugar é esse? Eu procurei saber que são os descendentes, cara. Você acredita? Você acredita nisso? Os caras estão até hoje, 2021, estão na pirataria. Estão vivendo de roubar, vivendo de matar, vivendo de tomar o que é do outro. Esses são os descendentes de Esaú. Quando eu lembrar o nome do país, Somália, na África. Isso, Somália. É uma pontinha desse país que vai no oceano. Eu acho que é Somália. Eu vou me acertar. Eu estou tentando lembrar disso agora. Mas eu fiz um pequeno estudo, eu e aquele falou, cara, são os descendentes de Esaú. Você acredita nisso? Então tá aqui, vai viver de espada, você vai, por um tempo, vai servir vai servir o seu irmão, e esses descendentes de Esaú sempre com o espírito de assassino. Né? E passou Esaú a odiar a Jacó, né, por causa da bênção, né? E aí ele falou, olha aqui no verso 41, o espírito assassino, matarei a Jacó, né? Isso chegou aos ouvidos de Rebeca, falou, não, vamos salvar a minha vida, vou salvar a vida dos meus filhos, não vou ficar sem os dois filhos, porque se Esaú matasse a Jacó, ali da lei deles, né, também tinha que matar Esaú, né? Então, para não perder o filho, o que ela faz? Ó, verso 43, agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã, aí vem, né, como dá a volta toda, em Harã, lembrando, lá do feito o mapa, onde eu coloquei o primeiro. Coloca de novo o mapa. Isso, Harã, para dar Harã, lá em cima. Ah lá, tá vendo Harã lá? Vou seguindo. Ó, se você localizar onde está um pouquinho mais escuro, tem aquele outro mapa, o Daniel, aquele outro, preto e branco. Isso, olha ali. A treta toda aconteceu em Berseba. Nós vamos ver que ele vai subir para Belém, Betel, não vou falar daqui a pouquinho.
Peniel mais um pouquinho, você já sabe que subindo aí essa parte do Jordão, aí Arã, tá bom? Então você que acompanhou os estudos do mapa, fica mais fácil agora para você. Obrigado, Daniel. Tá ótima essa apresentação e ficou bem clara aí, tá bom? Então, falou, vai, foge daqui e vai para Arã, né? Na casa de quem? Na casa de quem? Na casa do tio Labão. Ai, o mundo é pequeno. Né? Você vai na casa do meu, ele é gente boa. Ele, olha, cara, você vai amar o meu irmão, mas olha, você vai se dar bem para. Olha, você vai ser o cara lá. Você precisa do que comer. Não, você vai ver só. Nossa, meu, se ele soubesse, né? O Jacó, se ele soubesse, né? Olha, fica lá, verso 44. Fica alguns dias, pouca coisa, não esquenta a cabeça, não. Vai lá. Foge para lá e dá um jeito aqui e depois você volta. Tá? Beleza. Disse Rebeca a Isaac: aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como essas das de Esaú, no caso, né? De que me vale a vida. Tá bom, pessoal, vamos tomar aqui 4 minutinhos, beleza? Vamos tomar água, quem quiser tomar água, quem quiser ir no banheiro, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta, tá?
Muito bem. Vou pegar aqui. Muito bem. Vamos ver se alguém já chegou aí. Uhum. Ok, pessoal? Já voltaram por aí? Quem já voltou aí, dá um oizinho aí. Tô aqui, pastor. Oi, tio. Voltei. Tudo bem? Oi, Então tá bom. oi, Silvio. Voltei. Isso. Vamos anotar a chamada aqui, por gentileza. Alex está por aí? Não, né? Alex, não, né? Bom, vamos lembrar, viu, meus queridos, de orar por ele, tá? Tá com problemas, né, de saúde. O Alex, família. ele mandou mensagem para mim hoje. Aham. Ele disse que foi levar o pai dele no médico lá em Londrina. Acho que deu uma complicação. Deu. Aí ele falou que não ia dar tempo, talvez, de participar Isso. hoje. Tudo bem. Tá. Então vamos lá. O Aurelindo. Aí. Presente. Tá. A Brenda. Presente. Isso. A Cássia. Presente. Oi, Cassinha. É que eu vi sua voz Oi. hoje. Você foi, tá escondidinha aí? Cheguei atrasada hoje. Chegou atrasado. Tá bom, não tem problema. Que bom que você tá aí. O Davi. Tudo bem, Davi? Sim, tio, tô aqui. Tudo bom? Ah, joia. Teu pai tá bem já? Tudo certinho? Tá bem já, tá Tá. até trabalhando já. Já, o bicho tá. É o Covid, esse negócio de Covid aí foi só pra ele comer em casa, rapaz, pra ficar o dia inteiro comendo. Só foi uma folga, só. Foi uma folga, que coisa. Ai, ai. Gabriela. Presente, Aí. pastor. Ronaldo. Presente. E aí. João Maranho. Aí, tá. Alguém sabe dele, por gentileza? Ele tá participando de outras aulas ou também tá faltando? Não? Tá bom. A Kessia. Beleza. Presente. Tá. E Aline, por aí, Aline? Pulou eu, mas eu tô Oh, minha presente. querida, me perdoe, tá? Imagina. Era você que estava no cursinho, né? No cursinho Ontem foi a tá? última aula, graças Que a bom. Deus. Eita, então tá. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Amém. Ah, bom. Voltando lá, pessoal. Então, o capítulo 28 vai então esse mapinha aí que a gente viu. É a fuga, ele foge, ele sai, né? Vai para casa de Labão, lá em Padarã, tá? Do Betuel, verso 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe, né? E te faça fecundo e multiplique, e venha a ser uma grande multidão, te dê a bênção de Abraão, a tua descendência contigo. Eles são cheios de bênção, né? Ele saiu cheio de bênção, Porém, né? Saiu fugido, bem claro, tá? Para não morrer. Verso 6. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padarã para tomar de lá esposa para si, e vendo que abençoá-lo lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, não misture os povos, vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai, sua mãe fora Padarã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, as mulheres esposas dele. O cara, quando é cabeçudo mesmo. Verso 9. Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Ele pegou mais mulher ainda.
Ele falou, já que não é para pegar daqui mesmo, então pego daqui e pego das piores. Porque ele foi pirraça, né? Tá, essa foi a vida de Jesus, foi as escolhas que ele fez, tá certo? E a gente tem que tomar muita atenção mesmo para não se contaminar com isso. Na fuga, o nosso personagem aqui, né, o fugitivo da história, ele tem um sonho, né? Ele para dormir e nesse sonho, né, diz assim que ele viu uma escada que ligava, né, o céu e a terra, e anjos subindo e descendo por ela no verso 12, capítulo 28, verso 12, né? Perto dele estava o Senhor, e ele disse, eu sou o seu Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu vou dar a ti. Então ele também teve uma entrevista com o Senhor. Mesmo que fez as coisas, Deus não aprova as coisas erradas. Não pense que essa conversa aqui vai abonar as consequências de suas escolhas. Não, não. Mas a palavra que Deus tinha dado a Abraão está aqui para cumprir, tá? Está aí dizendo que vai cumprir. Vou ser contigo, te guardarei, não vou te desamparar, tá certo? E vou cumprir aquilo que eu disse a Abraão. Despertando Jacó do seu sono, Deus está nesse lugar, né? E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Então, onde aconteceu isso aqui em Betel, né? Ali, por isso que muitos lugares chamam Betel, porta de Deus, por aí vai, tá certo? Então, ali foi algo importante, ali foi algo em que ele começou a ter uma certa maturidadezinha, um momento em que ele viu que a coisa era séria, que aquela bênção que ele tomou, né, que ele lá foi no ponto fraco do irmão dele, né, o irmão dele desprezou e depois ele mentiu ao pai, ele queria a bênção, tá aqui Deus, né, colocando a responsabilidade, apresentando para ele a coisa séria. Alguns comentaristas dizem que aqui ele se converteu, mas aqui ele teve uma prova de Deus, algo que ele nunca teve, algo que ele não tinha, algo que ele não vivia antes, tá certo? Tá certo. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, ele fez ali um monumento, ele fez um verso 15, ao lugar, a cidade que outrora chamava Luz, Betel. Aí ele faz algo aqui, um propósito. Quando eu vi isso aqui, eu já estudando isso aqui, né, anos atrás, tal, eu vi, mas parece que Jacó faz algo tão pequeno, parece que ele não tinha noção, né? Eu fico aqui com a impressão de que ele não tinha tanta noção do que Deus estava preparando para ele, né? Porque, veja bem, o que ele fala para Deus? Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, quer dizer, Deus já tinha falado que ia estar com ele, mas ele, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, me der pão para comer e roupa, olha o que ele prometeu, aqui nas promessas, descendência, riqueza, o pai colocou a mão, você vai fartura, se me der para comer e roupa para vestir, né, de maneira que volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Quer dizer, puxa vida, depois de tudo que Deus, parece aquelas pessoas que ouvem o sermão, vai na igreja, 79 anos da vida, se Deus, se, sabe? Parece muito claro ainda, né? Então, por isso que eu falo que aqui ainda não foi ainda onde a ficha caiu na vida de Jacó, né? Então, o Senhor será meu Deus, né? Em paz. Depois de tudo isso, né? Vai ser. Então, aqui reflete ainda muitos de nós. Se Deus, se, muitos de nós ainda fica imaturo, fica criança espiritual. A gente ouve o sermão, a gente ouve a palavra, a gente lê a Bíblia, Deus se mostra, Deus garante, Deus dá as promessas, se, acontece muito isso, tá? Tá bom. Aí nessa fuga dele, ele chega lá. Depois de um tempo, ele chega lá, no verso do capítulo 29, tá certo? E ele se depara com uma situação, né, também de ovelhas, no poço, tá certo? Né? Ele chega lá e pergunta para as pessoas que já estão lá, né, no verso 5, vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos. Quase que fala, quase que a gente fala. Aquela peça lá, quem não conhece? Né? Quase que só faltou falar isso, tá? Naquela expressão que é popular, né? Olha, a filha dele tá vindo aí, né, Raquel, né? E por que vocês estão aqui, né?
Né? Por que vocês não estão apacentando? Porque a gente tem que esperar todo mundo chegar aqui para pegar água, todo mundo junto, para ninguém pegar mais que o outro, para não é? Tá meio preguiçoso aquela turma lá, vamos dizer assim, né? Não podemos responder, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço. Falava ele ainda quando chegou Raquel, né? Que era pastora de animais, tá certo? Vendo Jacó, a filha de Labão, né, irmão de sua mãe, chegou, se removeu a pedra, deu de beber ao rebanho de Labão, irmã de sua mãe. Beijou a Raquel, erguendo a voz, chorou. Então disse Raquel a ele, seu pai, né, pois era filho de Rebeca, ela correu e comunicou ao seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro, abraçou, o beijou e levou para casa, e contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Mas ele fala da viagem, é difícil, demorei semanas, né? Vim aqui de bom e reto coração. Tá bom, né? Então, esse Labão, de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Ponto. Depois disse Labão a Jacó, vai me servir só porque, de graça porque é meu parente? Diz-me um salário, né? Ora, Labão tinha 2 filhas. Eu quero muito que vocês vá anotando o nome, porque se você não anotar, você pode se perder do que a gente vai ver aqui, né? Do que a gente vai ver aqui, rapidinho. Lia, tá? Então, esse Labão, né? Labão, ele tinha 2 filhas. Anote o nome, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Tinha Lia os olhos baços. Alguém tinha... isso, ótimo, vi aqui, já vi. Lia tinha olhos tenros, pode dizer, lindos, bonitos, né? Algo atrativo, né? Porém, olha ali, né? A Raquel, a mais moça, a Raquel, formosa, bonita, então estava agradando ali. Então, tinha uma diferença das 2 de aparência. Tinha os olhos baços, tá certo? Jacó amava Raquel, e por 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor que eu dê a você do que a de outro, fique comigo. E assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Quando o cara está apaixonado, ele sobe morro, desce morro, ele vai com tudo, né? Atravessa a cidade, né? Vai buscar a mulher no outro estado, faz aquele negócio todo, né? Então tá. Verso 21. Disse Jacó a Labão, o negócio é o seguinte, já trabalhei 7 anos. Lembra que a mãe dele falou? Fique lá uns 10 dias. Não foi? 7 anos ele trabalhou para pagar o dote, vamos assim dizer, para ficar com Raquel. Labão deu um banquete, o negócio bombou, muito vinho, a Copel não tinha chegado lá ainda, nem a... O que é no estado de São Paulo? Como é que é o nome da companhia aí de luz? Como é que é o nome? É Eduartina ou Cassinha? CPFL. CTFL. Então, a CTFL não estava lá ainda, a Copel do Paraná também não estava lá, né? Então, tenta imaginar, né? Reuniu Labão os homens do lugar, deu um banquetão, churrascão, um negoção bom para danar, né? À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. Aí você pode perguntar, mas ele não viu? Bom, à noite, cheio de vinho, quando naquela região, as mulheres quando iam se casar, imagina, se hoje faz o que faz, imagina naquela época lá, usava mais roupa ainda, né? Então, tampou tudo. E o Labão, né? Tampou tudo, tampou a filha, você não abre a boca, tá? Você não abre a boca. E naquela coisa, tá tudo combinado, tudo certo, aquela festança toda, pá. No outro dia, no verso 25, o que você me fizeste? Olha, eu te servi por amor a Raquel, você me enganou. Ele começou a colher, né? Ele começou a colher, você me enganou. Queridos, acompanhem comigo. Eu quero que você coloque aí, Daniel, Colossenses, tem como? Colossenses, capítulo 3 e verso
25. Por favor. Aí está. Aí está. Aqui essa tradução traz. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. E aqui na minha tradução, aqui, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Então, ele começou a colheita, né, do que ele fez lá no passado, que ele tinha feito lá 7 anos antes, né? Isso é um alerta muito forte para nós, né? Nós amamos a Deus, né? Somos salvos, estamos aqui estudando a palavra de Deus, mas somos, né, ainda humanos, pecamos e erramos. Então, que nós possamos ter a maior consciência possível, né, que o pecado ele traz péssimas consequências, vergonha, horror, doença, prejuízo, tá? Não dá o prêmio que promete, tira a nossa paz, nosso sono, nossa saúde, nosso apetite, nossa paz, e o pecado ele mancha, né? Ele tira de nós a autoridade, tira de nós o testemunho, né? Rouba da gente realmente as coisas boas que a gente produz ou que iria produzir, tá certo? E por fim leva à morte. E então Deus não deixou ele, Deus era com ele, prometeu para ele, porque era a palavra dele que ele ia fazer. Porém, ele não passa a mão, né, na cabeça do culpado, né? Não põe por inocente o culpado, né? Então, tá aqui. Ele recebe. Se parasse aqui, tava bom, né? E aí depois ele trabalha mais 7 dias, mais 7 anos, né, pela Raquel, né? Então, aí concordou Jacó e passou a semana 10, quer dizer, ele tinha que cumprir a vida dele ali, íntima ali com a Lia, tá certo? E Labão deu para a mulher sua filha, a sua filha Raquel. Para a serva de Raquel, anote aí, sua filha lhe deu Labão Bilá, beleza? Eu não li, e desculpe, eu errei. Para Lia, você anote aí, Zilpa. Lia, Zilpa. Raquel, Bila. Beleza? Tá entendendo? Vou repetir para vocês, ó. Para a serva de Lia, ele deu Zilpa. Para a serva de Raquel, ele deu Bila. Aí, meus queridos, anote mesmo isso aí para você não se confundir. Aqui começa o que a Bíblia sempre vai apresentar depois no Velho Testamento, as 12 tribos. Começa com a Lia engravidando, veio Ruben. Então você pode colocar aí Lia. Aí você coloca como filho dela. Ruben. Tem o seu significado, tem o seu porquê, tá? Simeão. Levi. De novo concebeu no verso 35. Judá. Por essa vez louvarei o Senhor. Por isso ele chamou Judá. Pegou aí? Alguém está confuso? Quero muito que vocês anotem isto. Silvio, pera lá. Eu me perdi toda aqui. Como que chamava a serva da Lia? Zilpa. Zilpa e Raquel Bila. E Raquel Bila. Tá. Aí eu confundi no Ruben, tio. Depois do Ruben entendi mais. Então vamos lá. Eu também. Tá. De Lia. A Lia, a mulher que ele não amava. Aqui o Labão enganou ele. Lia. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Tudo bem? Tá. No capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da irmã, foi falar com Jacó, falou assim, olha, você não me dá filhos. Ele falou, estou no lugar de Deus, né? Não era o problema com ele, né? Com ela, né? Assim, vai vendo. Olha a conversinha no verso 3 do capítulo 30. Esse aqui é Raquel, aquele amava. Respondeu ela, eis aqui Bila. Fez igual a outra lá da Agar, né? Minha serva. Coabita com ela, ou seja, tenha intimidade com ela, para que lhe dê luz e traga filhos ao meu colo, por meio dela. Olha que coisa. Verso 4. Assim lhe deu Bila, né? Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. E Jacó possuiu. E aí vai.
teu filho. Então, você vai colocar aí para o lado do Raquel agora. De Bila nasceu Dan. Beleza? Concebeu outra vez a Bila, a serva de Raquel. Naftali. Aí ficava como competição, né? Vendo Lia, que ela mesma cessara de conceber, ela teve a mesma ideia. Ó, Jacó, pega a Zilpa, minha serva, e também tenha filhos com ela. Então, volta agora para Lia. Aí você coloca de Zilpa, Gade. Tá certo? Outro, Aser. Então, esses são os nomes, alguns nomes. Tem mais aqui que a gente vai falar já já. Aqui tem uns nomes. Então, você pode perguntar, então é daí que a Bíblia fala as 12 tribos. Por exemplo, séculos lá na frente, quando eles estavam no deserto, quando os 12 espias, pegou um de cada um desses, tá certo? As 12 tribos, tá beleza? Aí você vai. Aí tem alguma história aqui que o filho de Lia, o Ruben, o mais velho, estava trabalhando e ele achou uma fruta chamada mandrágoras. E essas mandrágoras eram frutas que eram afrodisíacas, vamos assim dizer, tá certo? E a Raquel, né, fez uma troca, né? Fez uma troca, né? O que aconteceu? Tomarás também a mandrágora de meu filho, disse Raquel. Ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de meu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, seu encontro ali, ele disse, Lia, tá? Lia. Esta noite me possuirás. Olha, se oferecendo e falando e tal, né? Pois eu te aluguei. Isso é família, velho. Né? E eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia e deu a luz. E esse foi Isacar. Coloca lá na conta da Lia, o Isacar. Tá? Muito bem. Lia concebeu outra vez, o sexto filho, né? Zebulon, né? Então, tem os nomes aí. Lembrou-se Deus de Raquel, né? E a fez fecunda. E ficou grávida e lhe chamou o nome José. Tá certo? Então tá. Aí depois, nesse capítulo 30, aqui, no verso 26, dai-me meus filhos e mulheres, aqui 25. Tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão, o tio, permita-me que eu volte ao meu, no caso, o sogro, né? Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dai-me meus filhos, mulheres pelas quais te servi, e partirei, e tu sabes como eu te servi. Aí tá bom, beleza. Então você falou, você vai pagar tudo, tá? E assim vai ser o nosso pacto, você vai embora. Eu vou resumir aqui, tá bom? Eles fizeram um pacto de falar assim, olha, se nascer um gado pretinho, ovelha, né? Pretinha, malhada, pintada, vai ser tua, as branquinhas e as pretinhas malhadas vai ser minha. Quero resumir a história para você aqui, tá certo? Nasceu, Deus fazia nascer os bichinhos do jeito que Jacó tinha no contrato, vamos falar assim, né? E aquilo foi crescendo cada vez mais. Só que essa riqueza tornou Labão e seus filhos, os homens, no caso, os cunhados, né, de Jacó, não viram com bons olhos essa coisa toda, tá certo? Então, guarde aqui, nós vamos parar aqui, e aí a gente vai continuar depois esse capítulo 30 no capítulo 31, nós vamos ver o que deu aqui, beleza? Nós vamos parar por aqui, tá certo? Então, para a próxima aula, capítulo 31, a gente ver aqui, a gente vai relembrar um pouquinho aqui e ver no que deu, tá certo? Eu quero lembrar a todos, por favor, por gentileza, façam suas leituras, que depois eu vou cobrar de vocês, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mandar para vocês vão ter que preencher, tá certo? Então, faça suas leituras, se por acaso você está atrasado, tá? Desde das aulas passadas, coloque em dia, tá bom? Coloque em dia sua leitura,
que depois isso aí depois vai contar para a sua avaliação. Quem não me mandou o mapa ainda, mande. Quem não mandou para mim a sua apresentação até lá do capítulo 11, manda, está valendo ainda, tá bom? Para que a gente possa fazer uma avaliação de tudo isso com vocês. Tá todo mundo bem? Tá tudo bem entendido agora? Pode responder aí, pessoal. Sim, tio. Beleza? Tá bom? Sim, Silvio. Tá certo, Sim. Casquinha? Tá certo, Aurelino? Tá certo. Tá certo, então tá bom. Tá certo, pastor. jóia. Beleza? Tá jóia. Aurelino, você me mandou o mapa? O mapa tá aqui. Você mandou para mim? Ainda não, mandou? tá aqui. Põe aí para mim, deixa eu ver. Vai, põe aí para mim, mostra aí para mim, por favor. Vamos lá. Tô curioso para ver esse mapa. Tá certo? Tá perto de você? Tá. Tá, então põe aí. Pera lá. Isso, chega mais perto da câmera. Tá bom. Isso, tá bom, tudo bem. Manda para mim, meu querido. Pode ser, manda para mim, tá? Quero dar uma olhada melhor. Pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Vamos orar? Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, quero agradecer a Ti, Senhor, por mais esse momento de aprendizagem da Tua aula. Espero muito, Senhor, que essa aula desperte, o Teu Espírito Santo desperte em nós, ó Pai, um sentimento mesmo como o do servo, Pai, bem focado, que nós possamos ver as falhas dos Teus servos, para que nós não venhamos a repetir, Senhor, que nós sejamos sábios, deixamos as coisas nas mãos do Senhor, não venhamos atropelar, achar que o Senhor está demorando demais para nos abençoar, ou achar que o Senhor não está conosco. Nos dê o Espírito, Senhor, de espera mesmo, de confiança, saber que o Senhor está à frente de todas as coisas que nós passamos, em nome do Senhor Jesus. E aqui, Pai, eu lembro, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a Tua cura, a Tua bênção, Senhor, para o cunhado do Alex, Pai, que realmente inspira muitíssimos cuidados, Senhor, pedindo oração mesmo, a família está pedindo, e também pelo pai dele, também, Pai, momento sério, Senhor, da saúde desses dois, do pai dele, do cunhado dele, Tua bênção para a cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também peço, se algum aluno nosso, tanto aqui dessa matéria ou de outra matéria, também está passando por situação difícil, alguma coisa ruim, algum prejuízo, alguma doença, Senhor, algum problema, Pai, que não precisa ser compartilhado aqui, mas o Senhor sabe, então que o Senhor também coloque sua mão, seja no emprego, seja em casa, com os filhos, no casamento, com finanças. Senhor, põe, Pai, a Tua graça nessa casa, nesse casamento, nesses jovens, nesse estudo, no nosso seminário, para honrar o Teu nome, para que sejamos pessoas também guiadas mesmo por Ti, adoradoras de Ti, Senhor, confiantes em Ti, cheias de Ti, Senhor, para viver para Ti. Em nome do Senhor Jesus, a Tua bênção para cada coraçãozinho aqui que participou da aula hoje, cada um na sua necessidade, que o Senhor coloque um talento, um dom, uma graça, uma ajuda, um presente, uma bênção, em nome do Senhor Jesus, que eles possam dormir descansados, Teus anjos, Senhor, em cada uma dessas casas, protegendo, cuidando de todos nós, e amanhã, Senhor, prontos para viver a vida que temos para viver, e que muitas igrejas, Senhor, que é de costume na quarta-feira ter os cultos, que assim seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Pessoal, valeu, Amém. muito obrigado, Deus abençoe. Amém.